e que fizeram algum tipo de observação do céu sistemática, eles se apropriaram de algumas desses fenômenos em alguns elementos para a sua cultura, seja de ordem prática, como calendários, calendários agrícolas, calendários de vários tipos, para vários tipos de práticas, né? Ou referências também, como eu disse para vocês, religiosas, né? São referências ritualísticas, eles usam também para construir a sua própria religiosidade, para construir a sua transcendência, né? Essa relação com os transcendentes. Ou, muito bem, né? Construir a sua perspectiva, a sua maneira de desenvolver a fé. No caso, a variação do azimuth, do nascer e do ocaso do Sol, como eu disse para vocês, aquela posição do pôr do Sol que varia durante o ano, é importantíssimo, né? Você acompanhar isso. Grupo de estrelas, pessoal, é incrível como as Pleiades. Quem conhece as Pleiades aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Quem conhece as Pleiades? Muito bem, assim, é bem importante a gente não levar tudo para o óbvio, né, Pazinho? Achar que todo mundo já sabe quem são as Pleiades, né? As Pleiades é um grupo de estrelas que fica lá perto das Três Marias, um pouquinho mais ao norte das Três Marias. Parece uma chave, né, popularmente conhecido como chave do céu, como as Sete Cabritas, que mais popularmente? Chave do céu, o terço, o rosário, né? Então é um grupinho de estrelas e todas as etnias observavam aquilo ali e imaginavam uma referência, né? Eu tive contato com os indígenas na Colômbia, eu passei lá um tempo lá também, com alguns indígenas. Tem um povo lá específico que chama Tairona, os Kogi, né? Eles marcavam as Pleiades e usavam as Pleiades para marcar um calendário anual deles. E toda a construção também, a arquitetura, né, que eles tinham lá em relação a um templo, era feito em relação às Pleiades. Então eles marcavam o nascimento, o ocaso, nascimento helíaco, que é um fenômeno que depois a gente pode conversar sobre isso, mas é um fenômeno mais complexo. Mas eles usavam as Pleiades como referência. Posição e movimento das estrelas das constelações. Eu coloquei Aldebaran e Antares. Aldebaran é a alfa do touro, né? E Antares é a alfa do escorpião, né? Que é a cloaca da Ema. Essas estrelas são muito interessantes, que eles usavam para prever eclipses. Essas estrelas estão muito próximas da eclíptica, que é aquela linha que cruza o céu lá, que serve para prever os eclipses. E os guaranis e outros povos usavam essas estrelas para prever o eclipse. Porque se a lua cheia acontecesse perto dessas estrelas, tinha chance de ter eclipse. É uma prática observacional muito interessante dos guaranis e também de alguns povos lá dos Andes. A outra coisa, as Pleiades também eram usadas pelos aborígenes australianos também são usadas, né, até hoje. As próprias mudanças sazonais, as fases da lua, como eu comentei para os pataxós que vivem no litoral, então é fundamental para eles regular, saber como é que funcionam as fases da lua para poder regular as práticas de pesca, etc. As conjunções também sempre são muito interessantes, né? A conjunção interessante entre a Lua e Vênus, né? É um fato interessante. E aqui os eclipses aqui que eu falei para vocês. São esses fenômenos que estão presentes em praticamente todas as culturas, não exclusivamente dos gregos. Bom, aí nós temos também nos Andes, né, uma rede muito legal que chama Amigos Andinos de la Astronomia. Então são vários países que estão conectados aí também para a divulgação da astronomia e pela preservação da cultura astronômica andina. E é interessante, vocês depois, né, quem tiver a oportunidade de viajar por aí pela América do Sul, vocês vão ver esse símbolo, que é um símbolo que é o Cruzeiro do Sul, tá? Representa o Cruzeiro do Sul, os eixos aqui. Também no chão pode representar os pontos cardeais, mas especificamente ele é chamado de Chacana, que é um símbolo do Cruzeiro do Sul. E ele está presente em várias coisas, não só nos tecidos, né, nas formas como eles tecem com esse símbolo, na arquitetura, e também está representando também uma parte religiosa, também mística dos Andes aí,
que é um símbolo muito importante, que é a chacana. Bom, aí eu tive a oportunidade, como eu falei para vocês, né? Eu trabalhei aqui com alguns indígenas e fui lá para a Colômbia também para trabalhar num planetário, o planetário de Medellín, que é um planetário dos melhores aí que a gente tem na América Latina. A projeção lá é de 4K. Atualmente a gente no Brasil só tem 2 planetários nessa resolução. O nosso aqui, né, são 2K a resolução. E eles têm lá um planetário de 4K e eu fui para lá para justamente adaptar a seção da astronomia indígena Guarani para eles. E deixei lá, né, esse trabalho, esse legado. E junto, paralelamente, eu tive a oportunidade de fazer uma formação com os professores de um grupo que chama AstroMai, Astronomia para Maestros, Astronomia para Professores. E lá a gente fez várias atividades e desenvolvemos também alguns aparelhos, junto com a colaboração do professor Prado, com elementos da astronomia indígena. Tá? Por exemplo, o movimento do Cruzeiro do Sul, né, relacionado com a posição dele na esfera celeste, aquela história de contar as estações, a duração do dia, que a gente está fazendo aqui uma atividade de duração do dia. A gente repetiu isso aqui também no Espaço do Conhecimento, aqui em Belo Horizonte. Um dos trabalhos de campo que eu fiz, eu fui para a selva, na selva chama um lugar do Pacífico colombiano. A Colômbia é muito diversa, né? Porque você tem litoral no Caribe, que é Atlântico, e tem litoral no Pacífico. Eu estava ali, não no litoral, mas na selva, que é perto do Pacífico, a gente chama selva de Chocó, e lá é uma cidade das mais pobres da Colômbia, que chama Villa del Fuerte. Essa é muito interessante, porque lá a interculturalidade é algo assim, cotidiano, é paisagem, é fácil. Eles só trabalham através disso. 90% são descendentes, são afrodescendentes, tá? E 10% são indígenas de uma etnia, os Embera, tá? Então aqui eu estou numa sala de aula com os Embera. Os Embera são 3 tipos: Dólida, Êmida e o outro que eu esqueci. No caso, eu estou aqui, é uma aula, nós estamos falando de orientação, tá? E a orientação com bússola. E ali são 4 línguas faladas, porque são 3 dialetos Embera, portunhol e o espanhol. E a professora aqui, ela é afrodescendente, tá? É uma zona de conflito, você tem problemas sociais graves, como, por exemplo, saneamento básico, e você tem também o problema do conflito da guerrilha, né? Para entrar lá é complicado, você tem que pedir permissão para o governo e pedir permissão para a guerrilha, e fica naquela tensão, porque o tempo todo está em algum perigo de estourar algum tipo de conflito. E a gente está lá nessa praça, essa praça que chama de Praça dos Saberes. A gente fez lá a formação de professores, interagindo, passando vídeo para as criançadas, estão brincando aqui com o globo inflável. Fizemos um trabalho lá com os Embera. No caso dos Emberas aqui, essa aula foi muito interessante, porque só para a gente escrever o nome dos pontos cardeais ali, a gente gastou um certo tempo, porque tinha que escrever em 4 línguas diferentes. E os Embera, entre eles têm também algumas divergências, então eles tinham que negociar. Nós vamos escrever assim, um assado, e aí ficava nessa discussão, só para escrever os pontos cardeais. Então aqui eu estou com os Embera e aqui eu estou com os professores da escola Afro. É bem separado, tá? Os professores Embera, os professores Afro, são escolas separadas, diferentes, cada um com as suas práticas. Tá? E, muito bem. Bom, outro lugar, isso aqui já é na Colômbia. Eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade que chama Villa de Leyva e outra cidade que chama Sogamoso. Essas 2 cidades aqui, Villa de Leyva, muito parecido com Ouro Preto, bem parecido com a nossa Ouro Preto. Sogamoso é muito parecido com Pedro Leopoldo, inclusive tem até Precon lá, aquelas de cimento, né, tudo, até as empresas são até parecidas. É claro que as altitudes são muito maiores, porque a gente está na Cordilheira dos Andes, né? A cordilheira, tem hora que você está a 2.600, aí você vai para 3.600,
né? Então a variação de altitude é muito extrema. Eu fui conhecer um lugar que chama El Infiernito. O El Infiernito é o Observatório Muisca. Aqui, esse Observatório Muisca, essas rochas aqui, ó, elas são alinhadas justamente para estudar o movimento do Sol e estabelecer, construir calendários ao longo do tempo. Daquela forma que eu mostrei para vocês, os machacalis também fazem isso, com essas observações. E os muiscas, infelizmente, quase todos morreram, exterminados, porque eles não aceitaram a dominação. Eles fizeram alguns suicídios coletivos, inclusive porque não aceitaram de modo algum serem colonizados ou ficarem sobre o domínio da coroa espanhola. E aqui, isso aqui não é um templo, não é uma cabana original, é uma réplica que fica em Sogamoso, um museu que chama Silva Célix, que é um grande arqueólogo lá da região, que reuniu um acervo incrível, que inclusive só 10% dele foi estudado até hoje. Um acervo de povos pré-incas, então, ou seja, povos anteriores aos incas. Ele tem um acervo incrível. Isso daqui é um templo solar. Inclusive, ele tem algumas posições aqui que o Sol entra com diferentes ângulos. A luz do Sol entra com diferentes ângulos em diferentes épocas do ano. Então essa porta aqui, ó, ela está alinhada com outra porta que tem aqui, que não dá para ver, mas é uma porta que o Sol alinhada com o nascer do Sol no solstício de dezembro e aqui o pôr do Sol no solstício de dezembro. Então aí eles alinhavam essas portas, esses orifícios, justamente para estudar o movimento do Sol e ao mesmo tempo regular o seu calendário de atividades ao longo do ano. E aqui interessante porque eles faziam alguns tipos de furo no teto da cabana com uma peça de cerâmica e esse furo projetava um pontinho, à luz do Sol, um ponto no chão. E eles acompanhavam esse furo e faziam marcas do movimento do Sol ao longo do ano e essas marcas eles reproduziam na trama dos tecidos dos telares, né, dos teares, que eles fazem os próprios tecidos para viver. Até hoje, né, vários povos na Colômbia usam esses tecidos e não usam roupas industrializadas porque é uma característica, uma forma deles conservarem a identidade deles. Aqui outra foto, que é o templo Muisca. E aqui tem vários símbolos, né, que são símbolos relacionados com o Sol, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Sol antropomorfo, o Sol na figura de um homem, né? E aqui cada um desses instrumentos são instrumentos musicais, cada um desses instrumentos aqui, dessas vasilhas, também tem as suas próprias comidas e bebidas, que são feitas as celebrações do solstício. Essa daqui é uma antropóloga, ela é formada na Universidade Nacional de Bogotá. Aqui uma réplica, não, isso aqui é exatamente um sítio arqueológico, que é um templo. Aqui você está vendo as colunas alinhadas, a sombra, né, do Sol aqui. Eu tive lá numa época que não era solstício nem aqui, mas o Sol ele passa por aqui e ele reflete dentro de um mausoléu, que eram enterrados as pessoas mais importantes dessa cultura muisca. Aqui uma visão de fora, né? Esse telhado é um telhado, né, novo, fizeram lá para conservar, mas toda essa arquitetura, todos esses alinhamentos são perfeitamente alinhados com o movimento do Sol durante o ano. Tá? Tudo isso para que lá dentro entra a luz do Sol num determinado dia do ano, que eles tinham um ritual lá para lembrar dos antepassados. E esse lugar, ele faz as festas astronômicas, que é muito intercultural, porque é ao mesmo tempo um Star Party, que é o que a gente faz, né, no Rola Moça, o CEAMIG faz lá na Serra da Piedades mensalmente, reunir um monte de gente com telescópio para trocar informações, experiências, compartilhar conhecimentos, instrumentos também, técnicas. Eles fazem isso, só que fazem isso também com saberes e conhecimentos
ancestrais dos próprios indígenas. Tá? Essa daqui fica lá naquele museu arqueológico de Sogamoso. A palavra Sogamoso, ela significa Suamox, que na língua Chibcha significa adoradores do sol. Tá? E eles fazem essas festas sempre no mês de dezembro, porque é o solstício de verão para nós no hemisfério sul. E aqui nós as datas, por exemplo, 20, 21, 22 de dezembro, é um final de semana, em Sogamoso, Bodiacá, que é o estado de lá, e eles fazem esse encontro. Então vai todos os tipos de pessoas, e não só o conhecimento científico é compartilhado, mas os conhecimentos ancestrais também. Bom, outro lugar muito interessante que eu recomendo vocês visitarem, do ponto de vista astronômico é muito interessante, que é Quito, no Equador. Está aqui o Equador, o próprio nome diz justamente por causa da linha do Equador mesmo. E aí, Quito, a capital do Equador, vem justamente da língua, né? Metade do mundo. Que existe um projeto lá, inclusive, que chama Kitsato, que é de onde que veio a palavra Quito. Kitsak significa metade e to mundo, ou seja, a metade do mundo. Isso daqui, a língua e toda essa ideia do Equador aqui ser a metade do mundo, isso não é europeu, tá? Isso é dessa etnia dos Tsátilas, que é uma etnia que está lá, viva, mantendo as suas tradições. Existem lá vivos 2.640 habitantes, espalhados por todas essas cidadezinhas lá, mas a cidade que tem mais é esse cantão de Santo Domingo de los Tsátilas. E essa daqui é onde eles têm maior número. Eles têm toda uma vestimenta muito características deles, eles usam muito esse tom aqui, que é o rosa, e eles estão presentes lá na cultura, e eles são pré-incas, eles estão ali antes dos incas. Então, vocês veem que é muito conhecimento acumulado, e eles conseguiam determinar a metade do mundo antes dos europeus chegarem lá. E como isso é feito? Bom, antes de passar como que isso era feito, aqui o Museu da Metade do Mundo, que está lá perto de Quito, é um lugar muito interessante. Inclusive, aqui dentro, isso aqui é um prédio, aqui dentro tem uma exposição muito legal, cheia de coisa de física, muito interessante. E lá em cima aqui tem uma sacada, tá vendo? Tem uma sacada, e lá em cima tem um globo terrestre, orientado. Não perfeitamente orientado, porque Quito não está para cima, tá? Deveria estar para cima para ter alinhamento vertical com a direção vertical. Mas aqui nós temos a face oeste, tá? E essa linha amarela é a linha do Equador, tá? Então você pode ficar com um pé no hemisfério norte, um pé no hemisfério sul ao mesmo tempo. Essa é a brincadeira, todo mundo vai lá para tirar essa foto, famosa. Só que está a 250 metros. Eles fizeram isso no local estratégico para atender quem? Os turistas. Só que está a 250 metros do local original, que é um observatório pré-inca dos Tsátilas, que é chamado de Catequídia, que é um sítio arqueológico. Ou seja, o sítio arqueológico tem mais precisão na linha do Equador do que o monumento feito para os turistas. Aí, o pessoal de lá, com os quitucaras, então, os indígenas lá que são mais atuantes em Quito, eles falaram: então, é o seguinte, nós vamos fazer o nosso museu da metade do mundo, justamente para contrapor com a metade do mundo lá do turismo. Aí eles foram lá numa parte lá que é um sítio sagrado para eles, que fica numa cidadezinha que chama Cajambe, que é pertinho de Quito, dá para ir e voltar no mesmo dia. E eles construíram um relógio de sol grandão, já fazendo uma representação do ambiente que como era antes nesse sítio arqueológico. E lá, como que eles realmente... Aqui está o globo terrestre, com a direção norte-sul aqui inclinado, mudando também o nosso ponto de vista, perspectiva. E lá eles fizeram esse monumento. Tá? Esse monumento, isso daqui é um tubo de 1,20 m de diâmetro,
E esse tubo ele está vertical, né? Exatamente na vertical, e todo esse platô exatamente no plano horizontal. O que acontece no dia do equinócio? O Sol nasce exatamente no leste, marcado aqui por essa rocha, e se põe exatamente no oeste, marcado por essa outra rocha. E ele faz um movimento vertical perfeito aqui em cima, e ao meio-dia não tem sombra desse tubo. E o tubo é vazado justamente você entrar lá dentro e ver que não tem sombra, né, da parede disso. Tá? Isso só vai acontecer exatamente no equinócio se você estiver em cima da linha do Equador. Então foi assim que os Tsáquilas, há milênios, eles já sabiam onde ficava a metade do mundo, porque não é para lá nem para cá, e eles tinham precisão de metros nessa observação. Ou seja, não é uma vez que o cara faz isso. Tem que repetir várias vezes, várias gerações, uma pessoa contar para outra, e para outra, para outra, para outra, até você chegar nessa precisão de metros para saber onde que a linha do Equador passa exatamente. E aí eles fizeram esse negócio aqui, e ainda dentro do banheiro, fizeram um fake museum. Ou seja, o museu, né, como se diz aqui, da enganação mesmo, porque lá muita gente fala assim, olha, né, efeito de Coriolis, que a água gira para um sentido no hemisfério norte, no hemisfério sul, aí tem gente que fica fazendo isso lá assim para chamar turistas. Vocês estão vendo aqui os turistas, né? E aqui está aqui o cara enganando, porque esse efeito Coriolis, ele não tem um fator determinante no movimento desse ralo, né, no redemoinho. Existem muitos outros fatores ali na própria construção do vaso, ou até mesmo ali de condições, outros tipos de condições ali, que influenciam nesse movimento. Então eles construíram aqui o banheiro, tá vendo os mictórios aqui, tudo aqui já chamando a atenção. Faz o teste aí, né? E aí eles construíram um banheiro no lado norte, um banheiro no lado sul, justamente para a galera ir lá testar e ver que realmente é tudo caótico, não tem um lado certinho, tá? E também tem outro fake, né, que na linha do Equador você conseguiria se equilibrar com mais facilidade. Outra coisa errada também, que eles trabalham lá. E aqui tem o ovo. Por que é o ovo, né? O ovo é o personagem. Porque também existe lá uma ideia de que você vai conseguir equilibrar o ovo em pezinho se você estiver em cima do Equador com mais facilidade. Isso também é fake, tá? Não é verdadeiro. E aí, isso tudo está lá na metade do mundo, no Equador, tá? E assim eu termino a minha palestra, falando um pouquinho dessa pesquisadora também equatoriana, já que eu terminei com o Equador, da Catherine Walsh, que ela define a interculturalidade, né? O que seria a interculturalidade? Significa entre culturas, mas não somente um contato entre culturas, mas um intercâmbio, ou seja, uma troca que se estabelece em termos equitativos, igualitários, em condições de igualdade. Entretanto, é uma meta para se alcançar. A interculturalidade deve ser entendida como um processo permanente de relação, comunicação, aprendizagem entre pessoas, grupos, conhecimentos, valores, tradições distintas, orientada a gerar, construir e propiciar um respeito mútuo e um desenvolvimento pleno de capacidade dos indivíduos, por cima de suas diferenças culturais e sociais. A interculturalidade tenta romper, quebrar a história hegemônica de uma cultura dominante e outras subordinadas. Desta maneira, reforçar as identidades tradicionalmente excluídas para construir a vida cotidiana, uma convivência de respeito, de legitimidade entre outros grupos da sociedade. É assim que a Catherine Walsh define a interculturalidade. Eu acredito que ela vem também contribuir muito, porque a gente precisa viver aí, né? A gente tem vários casos aí de extremismos, né? E aqui no Brasil também, principalmente, né, recentemente, essa questão política que nós passamos.
e a gente precisa realmente aprender a conviver, tá? Respeitar as diferenças, as opiniões diferentes, sem partir para agressão, para violência, como a gente vê, às vezes, infelizmente, acontecendo. E assim, eu me despeço aqui dessa palestra e termino assim. Muito obrigado. Eu trouxe um vídeo, não sei se tem tempo, né? Eu trouxe um vídeo aqui inédito, pessoal, feito lá para o Planetário de Bogotá. E aí, se tiver tempo. Ô pessoal, eu tô no WhatsApp aqui ao vivo com os monitores do Jedi lá fora e a coisa lá tá realmente feia. Não tá dando para ver praticamente nada, mas eles estão me atualizando aqui se der alguma janela. Então eu acho que daria tempo da gente, né, quem assistir o vídeo. Ok? Beleza, Léo? É quanto tempo o vídeo? 19. Tá. 19 minutos. Agora seria observação. Eu recebi uma atualização ao vivo aqui de que realmente não está dando para ver nada. Se acontecer alguma janela, eu informo.